Muito prazer, meu nome é Larissa, eu sou arquiteta, especialista em fachada, e você está assistindo aqui a minha aula sobre que cor eu pinto. Porque, afinal, todos nós, seja você aí pintor, leigo, que está construindo, reformando, ou até mesmo arquitetos, engenheiros e outros profissionais do setor da construção, às vezes até mesmo você que trabalha com tinta, tem um pouquinho de dificuldade de entender tudo isso que eu vou passar aqui durante esse curso. Qual é a maior dificuldade? É realmente escolher as cores. Meu Deus, que cor eu pinto a minha casa? Eu vou pintar de uma cor colorida? Eu vou pintar de um cinza e fazer combinações com preto, mas eu queria uma coisa diferente. Então, fica calmo. A primeira coisa que você precisa saber é que existe uma forma correta de se fazer isso, tá? E eu vou passar aqui um passo a passo para você disso. Qual é a forma correta a se pintar? Qual é a forma correta de se escolher a cor, seguindo o estilo, seguindo a iluminação, seguindo aquilo que você quer? E ao final, eu vou trazer alguns exemplos para você disso tudo que eu vou passar aqui agora, tá bom? Então, fique calmo, fique tranquilo, faça suas anotações, qualquer coisa, para um pouquinho esse vídeo, vai lá, tira umas fotos, dá uma analisada, dá uma pensada, depois você volta aqui e a gente continua essa conversa. Vou compartilhar aqui com vocês agora a minha tela, tá? Então, vamos lá, compartilhar, para que vocês entendam aí a apresentação, tá bom? Então, prazer, Larissa Braga, arquiteta, e vamos começar essa aula. Eu quero começar essa aula falando um pouquinho sobre a minha profissão, sobre a arquitetura, tá? Uma das coisas que eu mais escuto vocês falando é: arquiteto é caro. Arquiteto é desnecessário, o pedreiro acha desnecessário, o engenheiro acha que ele é muito mais, às vezes, não são todos, pelo amor de Deus, tá? Às vezes o próprio arquiteto desvaloriza a sua profissão, às vezes você escutou alguém que teve uma experiência ruim, com um profissional ruim dando o seu palpite, às vezes você acha que é frescura, mas vem cá entre nós. A grande maioria das pessoas nesse país tem um sonho. É o sonho da casa própria. E como que as pessoas lá em 70, 1980, os anos 90, a minha mãe, eu falo isso sempre, eu sempre digo esse exemplo da minha mãe, tinha um sonho que era ter a sua casa própria, o seu lugar para morar, o seu lugar nesse mundo, tá? E como que se ia fazendo nessa época? Porque realmente era muito caro, não tinha-se tantos profissionais assim. O que precisava fazer? Você tinha aquela casa que você conseguiu no fundo da casa, de repente, da sua avó, da sua mãe, no fundo da casa de um parente, ou comprava-se um terreninho e começava. Teve muito aqui na minha região, aqui no interior de São Paulo, CDHU, Coab. Então, pegava aquela casa e você tinha, já, que é meio o Minha Casa Minha Vida hoje, né? Que já tem ali 2 quartos, uma sala pequena, uma cozinha, um banheiro, e tinha um terrenão, e estava lá todo mundo do mesmo jeito, todo mundo voltado ali para uma rua, e o lado esquerdo tinha três quartos, e o lado direito tinha 2 quartos, era algo mais ou menos assim. Eu falo isso com propriedade porque o bairro que a minha mãe mora é exatamente isso. E aí, o que ela fez? Ela fez o que a maioria vai fazendo, tá? Não entende a necessidade, porque realmente não sabe a necessidade que é você ter uma insolação adequada, uma iluminação adequada e você fazer um planejamento. Então, tudo foi indo meio que como um puxadinho. E eu escuto isso de várias pessoas. Larissa, eu fui construindo uma necessidade, precisava daquilo. Não se pensava muito nisso, não se pensava no ambiente, não se pensava na fachada, só chamava alguém e ia fazendo.
E isso traz um problema, traz vários problemas, inúmeros problemas, que vocês mesmos vão me contando, vão me posicionando. Então, um desses problemas é a fachada. Sim, é a fachada. Outro desses problemas é espaços insuficientes para caber aquilo. Comeu as normas da cidade, não tinha normas a serem seguidas e hoje tem, e aí você quer vender essa casa e agora não consegue porque tem que fazer um processo na prefeitura. Então, tudo isso vai virando um bololô de gato, vamos assim dizer, e vai ficando realmente difícil de se realizar. E a sua casa, principalmente você que está reformando, você que está construindo, principalmente você que está construindo agora, não pode ser dessa forma. Você precisa seguir uma lógica. Então, estou gastando aqui essa introdução, esse inicial, porque é importante que você entenda que, às vezes, é necessário você ter um profissional. É necessário você ter um engenheiro, é necessário você ter um arquiteto. Da mesma forma que é necessário você ter um bom pedreiro, um bom eletricista, um bom pintor, um bom encanador. Bons profissionais precisam estar com você, tá? E é importante que você vá ver, às vezes, uma referência desse profissional, tá? Que você saiba como foi o trabalho deles com outras pessoas, se o estilo do seu arquiteto combina com você. Não adianta nada você querer uma casa moderna e o arquiteto só trabalhar com arquitetura natural, só construir casa de taipa e você querer uma casa de steel frame. Então, tudo isso é importante você analisar na contratação de um bom profissional, tá? Na contratação de quem vai realizar o seu sonho. E falando ainda da falta de planejamento, o que aconteceu com a minha mãe? Ela fez o melhor que estava ao alcance dela, e aí ela fez um fundo lá em casa, né, que era meio... tinha um quartinho de bagunça, tinha lavanderia e cabia uma mesa ali, era um espaço bem, bem interessante, né, que ia até o final do terreno e todo o resto era concretado, tinha só um pedacinho de jardim, que nem era um jardim realmente, só tinha terra lá, era muito feio, e a minha mãe esperou eu me formar para poder reformar aquele espaço. E hoje é um baita espaço. É um baita espaço. É onde a gente já se reuniu com a família, é onde a gente já comemorou aniversário, a gente já comemorou natais, a gente já comemorou ano novo. Então, hoje nós temos outras histórias para contar. E é muito confortável. Foi uma escolha muito boa, foi uma decisão muito certeira. Então, tragam isso para a vida de vocês. Porque se a profissão existe, significa que ela tem um peso, que ela tem uma necessidade na sua vida, que ela serve para você. Basta você não escutar as vozes aleatórias e aproveitar o melhor daquilo que você está contratando. Então, contrate bons profissionais, contrate um arquiteto que vai fazer o melhor projeto para você, tá bom? Por que a fachada importa? Eu falo da fachada sempre porque ela é o cartão de visita. E ela faz muita importância à sua casa pela valorização do imóvel, tá? Eu sempre digo que a fachada, ela é o livro que a gente lê, é o livro que a gente julga pela capa. Então, eu lembro que tinha uma vizinha e ela brincava, era uma vizinha de cima, eu era mais velha, tá? Era uma vizinha de cima, e ela brincava muito com a irmãzinha mais nova da minha vizinha de baixo. E aí, a criança era muito engraçado, porque ela achava a frente da casa muito bonita. E ela queria muito conhecer como é a casa interna. E aí eu lembro que um dia elas tocaram a campainha, pequenininhas, as duas, eu já era adolescente, e elas deviam ter uns 10 anos de idade. Ela falou assim, Larissa, fulano quer conhecer a sua casa, a gente pode entrar? E aí entrou, viu como que era lá dentro, tá? Saiu, eu acho a frente da casa muito bonita. Então, se uma criança tem essa curiosidade em saber como é a frente da casa, em saber o interno, só vendo a frente da casa,
quem dirá os outros, né, que vão comprar, de repente, o seu imóvel, que vão ver aí a valorização do seu imóvel, você que vai morar, se você se sente bem nesse imóvel ou não, se ele comunica com você ou não. Então, tudo isso importa, porque você está gastando. Então, não me venha com essa de, não faz mal. Faz sim, faz sim. Não adianta você fazer aquele banquete todo e a comida está sem sal. E a fachada faz parte desse sal. Então, a fachada, ela é importante, ela importa muito. E você que está me ouvindo, que vai guiar aí o seu cliente, se ele ficar feliz na hora da sua escolha, ele vai indicar a sua loja, porque você está lá, você vai ajudar ele a escolher. Você que mora, que está me ouvindo, que vai pintar a própria casa, você caminhou arduamente até aqui na construção do seu sonho para chegar na hora do acabamento e você não pode errar. Essa é a verdade. Se você errar, você vai ficar infeliz e vai gastar dinheiro. Então, vai refazer, vai perder dinheiro. Então, a gente precisa acertar na primeira. Essa é a verdade. Não adianta, não adianta. Essa é a realidade. A fachada importa e a gente precisa acertar na primeira para não perder dinheiro. Continuando. A fachada, as cores, os ambientes, no geral, eles são uma análise, tá? Então, quando você vai fazer uma fachada, a primeira coisa que você precisa analisar é as normas, e isso vale para a pintura também da sua casa, tá? Às vezes você mora num condomínio e tem uma restrição de paleta de cor. Então, fique atento a isso. Analise, pergunte, é importante, tá? Então, o que acontece? A gente necessita, para um comércio, traduzir a seriedade, às vezes, de um escritório de advocacia. Às vezes eu tenho lá um escritório odontológico e, poxa, eu quero parecer o quê? Eu quero parecer profissional. Eu quero que as pessoas olhem para aquilo ali e falem, poxa, vale a pena pagar o que eu vou pagar nesse tratamento de dente. Importa, gente, importa. Nós vamos a determinados lugares porque importa, porque a gente gosta de bater foto bonita. Às vezes a gente escolhe um restaurante porque tem uma fachada bonita, tem uma iluminação bacana, e eu bato foto ali e eu me sinto importante. Então, importa. O sol. O sol, ele é muito importante na escolha. Se você tem uma fachada, uma parede de um quarto, que vai bater sol da tarde, o dia todo nessa fachada, e você pintou de preto, vai puxar mais sol ainda, vai puxar mais calor ainda. Consequentemente, essa alvenaria vai esquentar mais e o ambiente interno lá dentro, se você mora no estado de São Paulo, no interior paulista, o seu quarto, à noite, vai estar pegando fogo. Consequentemente, você vai gastar mais ventilação, vai gastar mais ar-condicionado, porque aquele ambiente vai demorar mais para ser resfriado. Então, importa, é necessário pensar nessas coisas. A iluminação, a mesma coisa. Vou pintar um ambiente interno. Tenho muito pouca iluminação, Larissa, nesse ambiente interno. É uma sala, e uma sala de jantar, uma cozinha, e quero colocar aqui uma cor, um revestimento, que é azul escuro. E a minha iluminação é insuficiente, então fica atento. Você precisa analisar isso. Analisar o entorno. É muito importante que você faça uma análise dos seus vizinhos. Analisa. O que eles já pintaram? O que está todo mundo pintando? Está todo mundo pintando cinza e preto. Você quer pintar de cinza e preto também e ficar na mesma paleta de cores que eles? Eu vejo muita casa que é geminada e o dono vai lá e pinta tudo da mesma cor e a pessoa confunde, às vezes, em errar a entrada da própria casa. Então, é importante. A natureza e o clima. Se você mora, por exemplo, em cidade litorânea,
você precisa ficar atento ao tipo de pintura que você vai fazer, o que você vai colocar. Mora numa cidade que chove muito, de repente é melhor colocar uma tinta emborrachada. Então, prestar atenção nesses detalhes. Todos esses detalhes são importantes aí para aquilo que você vai fazer, principalmente para pintura, tá? Então, vamos lá. Eu quero começar falando, antes da gente entrar na questão da cor mesmo, de como você vai escolher a cor, e de eu trazer os exemplos, eu quero que você entenda um pouquinho sobre iluminação para fachada, tá? Isso que eu vou falar serve tanto para fachada quanto para ambiente interno. Eu quero que você analise comigo essa imagem. Olha esse sol. Olha esse fim de tarde. Olha ali. Qual é a temperatura de luz que você vê? Você vê a luz branca e você vê a luz amarela. São os dois tipos de luzes que a gente vê aqui. São as luzes naturais, tá? Quando acontece o amanhecer, que a gente está saindo daquele breu da noite, a primeira luz que vem do despertar é a luz branca, tá? Ela tá na natureza. A gente precisa dela, o nosso cérebro liga nesse momento, e isso te dá aquele, vou iniciar amanhã agora, e aqui pauleira, 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 e liga o cérebro, e vai o dia inteiro nisso. E aí, depois a gente vai vendo o entardecer, mais o amarelo ali, o nosso cérebro vai desligando, nós já vamos ficando um pouco mais cansados, já tem aquela sensação de relaxamento, e isso acontece a mesma coisa na sua casa, a mesma coisa. Então, para sua casa, para você iluminar fachada, é luz branca e luz amarela. Para o seu ambiente interno, é luz amarela. Larissa, mas fica escuro, aumenta a quantidade de pontos. Por quê? A gente erra, vocês erram, porque vocês colocam apenas um ponto de iluminação para iluminar um quarto de 12 metros quadrados. Põe 2. O que vai mudar? Dentro da sua obra, quase nada. Nada. É meio metro de fio a mais. É uma lâmpada a mais. É uma caixinha 4x4, 2x2 a mais, que custa centavos. Ah, o pedreiro, R$20. Tá bom, vai custar um ponto de luz a mais, que vai resolver a sua vida. Vai custar aí R$30. Então, faz essa gentileza por você. Se ajude. Não coloque somente um ponto. Põe mais. Põe 2, põe 3, dependendo do ambiente. Mas ponha algo que vai fazer você se sentir melhor. Parece que eu estou puxando a orelha de vocês. Aqui. Fim de tarde. Olha só que beleza. E sabe o que não tem aqui? Não tem luz verde. A luz verde não existe. Ela foi criada por nós. E aí você vai e ilumina o teu jardim, a tua fachada dessa forma. Cara, não existe. Ah, valoriza. Não valoriza. Cria breu. Cria sombra. Duvido você passar aí 3 horas da manhã sozinho. Não passa. Não passa. Não coloque luz verde na sua fachada. Não coloque luz verde no seu jardim. Você vai matar o teu ambiente. Você vai gastar errado. Não ponha. Não ponha. É a lição. Você comprou esse curso, você está assistindo essa aula para me ouvir falar que 50% da sua casa é a iluminação que você coloca. É você deixar de colocar a luz verde e você passar a colocar a luz branca e a luz amarela nos pontos certos. Pode colocar a luz branca no seu jardim? Pode. Pode colocar a luz amarela no seu jardim? Pode. Posso colocar na piscina? Pode. Área gourmet, luz amarela. Quarto, luz amarela. Cozinha, luz amarela. É assim que a gente faz. É por isso que o ambiente dos arquitetos funciona melhor do que o ambiente que você faz na sua casa. Entende a diferença entre um e outro? Não é aleatório, é um estudo. Não existe luz verde na natureza. É por isso que você não se sente confortável, não fica bom. Para de escutar o teu vizinho. Vamos lá, vamos seguir. Olha aqui, muito melhor.
Luz branca e luz amarela. Luz branca, tá aqui, ó. Luz branca e luz amarela. Tá aí, vários pontos. Um ponto. Não, vários. Vários pontos. Fica lindo. E para isso a gente precisa entender o tipo de iluminação, que para tudo isso a gente tem luz direta e luz indireta. E a luz direta, ela é amplamente utilizada na iluminação da fachada para você poder aí ter um realce dos elementos arquitetônicos, melhorar a segurança, criar impactos visuais. Então, temos várias coisas. Temos plafond, tem spot de piso, tem spot para teto, tem luz direcionável, tem fita de LED, tem muitas opções que você pode usar. E na maioria, é questão de gosto. É aquilo que você olha e fala, comprei esse revestimento aqui de tijolinho e eu quero dar um destaque para ele. Ilumina ele. Ilumina ele. É nos destaques que a luz precisa aparecer. Tá? Então, destaque dos elementos arquitetônicos. Nós temos aqui, ó. Então, vamos lá. Colunas e pilares, iluminação, ó, direta para enfatizar a presença estrutural. Então, para aqui, faz essa leitura, tá? E é muito importante. Olha lá o último, iluminação de segurança. Iluminação em zonas escuras aumenta a sua segurança. Tem uma árvore, Larissa, na frente da minha casa. O que eu faço? Eu tenho medo à noite de alguém pular ali. Ilumina. Põe uma luz lá. O cara não vai. Não vai, porque a câmera vai pegar ele, um vizinho vai ver ele. Então, cria isso, tá? É muito importante isso, tá? Iluminação de baixo para cima, para destacar as formas, né? Para você destacar os volumes, linhas arquitetônicas, fitas de LED, luminárias. Então, tem várias formas para a gente estar iluminando. E aqui eu trouxe para vocês algumas referências. Olha só que bonito. Iluminação em pontos de destaque, nós temos iluminação no pergolado, iluminação na vegetação. Então, tudo isso é muito importante, tá? A luz indireta é um tipo de iluminação em que a luz é emitida por uma fonte luminosa, né, que a fonte luminosa é, por exemplo, a tua arandela ali, não incide diretamente sobre um objeto ou áreas a serem iluminadas. Em vez disso, a luz é direcionada para uma superfície reflexiva, como tetos, paredes, painéis, que a difundem e distribuem de maneira suave e uniforme pelo ambiente. Isso resulta em uma iluminação ambiente confortável, com menos sombras e menos ofuscamento em comparação com a iluminação indireta, direta. Então, quando a gente fala de iluminação direta e indireta, é muito interessante e às vezes é um pouco confuso, tá bom? Então, se eu pegar aqui como exemplo, vou pegar aqui, ó, esta garrafa. Eu tenho essa garrafa aqui, eu quero iluminar essa garrafa. Eu vou pegar minha luz aqui, ó, que eu estou utilizando, eu vou trocar. Se eu quero destacar essa garrafa aqui, eu vou jogar nela uma luz direta. Então, eu posso jogar uma luz aqui, ó, em cima dela, tá vendo? E aí, eu vou dar um destaque. Onde a gente usa isso, Larissa? Onde a gente usa isso? A gente usa isso muito em quadros decorativos, por exemplo, uma parede que eu quero fazer de destaque, e aí eu vou lá e coloco a luz direto ali, ó, para dar aquele destaque. Agora, eu quero iluminar um ambiente, tá? Eu quero iluminar uma sala. O que eu faço? Eu jogo uma luz indireta. Eu posso jogar ela para o teto, por exemplo, pegar essa face aqui, ó, ao invés de pegar umas arandelas e só deixar assim, ó, refletindo na sua mesa, você faz o quê? Você joga a luz para cima. Joga ela para cima. Joga ela para o teu teto branco, que você já colocou. Então, isso vai te ajudar a resolver alguns problemas. É uma luz mais agradável, a luz indireta. Então, recomendo. Jogue ela aí, a luz, para o teto, na sua área de lazer, na sua... Vou botar aqui minha luzinha para dar uma iluminada para vocês aqui.
uma eu vou deixar outra, tudo bem. Então, é importante você saber isso para usar bem. Então, no seu quarto, não coloca uma luz direta para você, coloca uma luz indireta. Na sua sala, coloca uma luz mais indireta, introspectiva, ambientes internos. Nada que fica aqui, ó, te ofuscando. Aqui eu tenho uma luz direta na minha cara para aparecer nesse vídeo. Diferente da luz indireta. Coloca em outros lugares. Ah, luminárias, beleza, uma luz direta, mas é um destaque, é um pouco mais diferente. Mas dá para vocês variarem, fazerem uma mescla com isso, principalmente no ambiente interno. E isso é algo muito interessante que eu quero fazer de apontamento para vocês. E peguei aqui, ó, as minhas plaquinhas. Vou começar com essa daqui, mostrando para vocês, tá bom? Então, a luz, ela influencia diretamente. Olha só. Tá vendo? Vou chegar até mais perto da câmera. Olha como essa luz muda. Essa cor muda. Tá vendo como muda? É importante isso, você saber. Se eu coloco uma luz quente, é outra cor. Se eu coloco uma luz fria, é outra cor. Então, é importante que você entenda que a iluminação, ela é muito importante na sua decisão de cor. Poxa, Larissa, mas como que eu vou saber isso? Porque eu fiz o teste lá na loja e lá na loja eu amei a cor e aqui na minha casa ficou uma droga. Então é isso que você tem que fazer. Você tem que pegar um teste e ir lá na sua casa, com aquela iluminação que você tem disponível, e testar. É teste. Pintura é teste, galera. Não existe segredo quanto a isso. Pintura é teste, você precisa testar. Entendeu? Combinado? Então, iluminação é super importante. Agora, passando para a parte das cores, depois nós vamos falar um pouco mais sobre essa questão das cores. Agora nós vamos adentrar a um ponto central, um ponto principal, tá? E toda cor, ela tem um sentimento, tá? É a cor que tem um sentimento? Não, é você que tem esse sentimento, que está sentindo isso. E é importante que você entenda, tá? Para tudo tem um estudo. O estudo que fala sobre as cores se chama Psicologia das Cores. E a Psicologia das Cores conta para nós uma coisa muito interessante, que nós somos influenciáveis por tudo. Tudo nos influencia, inclusive as cores. Tudo determina algum sentimento dentro de nós, tudo transmite uma mensagem, e a cor também é assim. A cor também transmite uma mensagem. E é importante que você entenda que a cor passa, sim, uma mensagem. Eu vou contar uma história para você. Quando você está dirigindo, quando você está no carona, existe um código que se chama semáforo. Existe uma placa que se chama pare. E a cor que a gente vê lá na placa pare é vermelho. Então a gente tem que respeitar. Quando a gente está num semáforo, nós temos 3 cores de comando principal, que é o verde, que fala vai, é o amarelo, que diz, ó, fica atento, vai fechar, presta atenção aqui comigo. E tem o vermelho, que é pare agora, porque outro vai passar. E aí você para. Então, a cor, ela te dá um comando. Ela te dá uma ordem. Ninguém fica gritando isso para você. A cor te diz isso. E você segue. Larissa, como isso influencia o nosso dia a dia? Então, por exemplo, você entrou em um restaurante, um McDonald's. A cor principal do McDonald's é vermelho e amarelo. Cores de urgência, cores de atenção. Logo, essas cores te incomodam, tá? Ela transmite um sentimento. Então, você não vai no McDonald's almoçar e passa lá o dia inteiro. Não, não passa. Dificilmente. Nunca ouvi ninguém falar para mim que passou. Puta, tô com uma vontade no McDonald's no domingo, meio-dia. Saí de lá 5 horas da tarde.
Não conheço ninguém que fez isso. Por quê? Drive-thru, emergência, estalo de emergência. Então, você faz o quê? Você pega o mais rápido possível, come o mais rápido possível e tchau. É isso que você faz. É uma cor que te dá esse alerta, tá? É uma cor também que dá fome. Então, fique alerta, fique atento a essas coisas. Diferente, por exemplo, de um escritório. Geralmente, os escritórios, eles são pintados em tons mais cinzas, um tom um pouco mais claro, que dá um alerta também no nosso cérebro, para a gente prestar atenção a determinadas cores. Já, por exemplo, o azul, ele tem aí uma tendência de deixar a gente mais relaxado, tá? O verde traz uma sensação agradável de bem-estar, porque está muito presente na natureza. Então, todas essas cores, elas estão presentes na natureza e ela traz um sentimento sobre nós. E a gente precisa ficar alerta e saber um pouquinho sobre esses sentimentos. Então, vamos lá. O vermelho representa a paixão, a energia, a urgência, o amor. Pode aumentar a frequência cardíaca e criar uma sensação de excitação. Então, é a cor dos apaixonados. Se você tem um motel, pinte de vermelho em algum detalhe. Vai ser interessante. Se você tem um café e você quer aí que seja um pouco mais rápido, só da pessoa estar ali, tchau, uma padaria, então, às vezes, os detalhes em vermelho é a sua cor, tá? Então, não use vermelho no seu quarto. Não use, porque você não vai descansar. O azul, sentimento de calma, de confiança, de serenidade, de segurança, transmite uma sensação de tranquilidade e pode reduzir a ansiedade. Se você é uma pessoa com ansiedade, pinta o seu quarto de azul, para você ficar mais calmo. Aquele ambiente que você passa constante, tenha objetos ao seu lado que tenha essa cor, para te trazer isso, tá? Então, é importante, o verde, um sentimento de natureza, frescor, equilíbrio, crescimento, associado à saúde e ao bem-estar, que pode aumentar a sensação de renovação. É uma ótima cor para você ter em clínica. Precisa ser exatamente esse verde escrachado, neon? Não. Há tons e tons de verdes para a gente combinar. De repente, no estofado. O amarelo, sentimento de alegria, otimismo, criatividade, atenção, pode estimular a mente e aumentar a energia, mas em excesso pode causar um pouco de ansiedade. Então, dá para a gente misturar com outras cores e trazer isso para um ambiente um pouco mais escolar, um ambiente de aprendizagem, um ambiente um pouco mais corporativo. Então, tudo isso. O laranja, entusiasmo, calor, diversão, sociabilidade, estimula a comunicação, a interação social, criando uma atmosfera acolhedora. Pode estar presente dentro do seu restaurante para as pessoas quererem ficar ali. Então, é algo muito interessante. O roxo, luxo, espiritualidade, criatividade, mistério, pode evocar sentimentos de introspecção e inspiração. De repente, você tem um espaço mais voltado para um pilates, alguma coisa assim, para um espaço que é só seu, que você quer aí ficar no seu cantinho, fazer a sua oração, dá para a gente trazer isso. O rosa, amor, carinho, suavidade, feminilidade, transmite uma sensação de conforto e acolhimento. É muito interessante, mas dá para a gente utilizar o rosa dentro da nossa casa, no dia a dia. O cinza é neutro, sofisticação, equilíbrio, indecisão. Pode criar uma sensação de calma, mas em excesso pode parecer monótono e triste. Então, para a gente alinhar, e a gente precisa alinhar ele com o preto, que o preto traz luxo, traz poder, elegância, mistério, formalidade, pode transmitir uma sensação de sofisticação, mas também pode evocar sentimentos de luto e de tristeza. E é por isso que você não pode pintar sua fachada toda monocromática, tá? Traz uma seriedade, mas traz essa tristeza que vocês relatam para mim. É por causa disso. Tá? Traz um sentimento de luto, de introspecção, e não é o que a gente busca. Nossa casa precisa ser o nosso lugar, precisa expressar o nosso sentimento. O branco
Pureza, simplicidade, paz, inocência. Cria uma sensação de espaço, clareza, mas em excesso pode parecer frio. Então, a gente precisa ponderar, aprender a ponderar. É muito importante, tá bom? Então, isso daqui já é uma base para você se perguntar: o que eu quero trazer para o meu ambiente? O que eu quero passar para o meu ambiente? Isso é muito importante que você faça, tá? Qual é a mensagem que eu quero passar para o meu ambiente? Então, eu tenho um quarto. Larissa, no meu quarto, eu quero que ele seja um pouco mais introspectivo, porque ele é meu. Eu quero que ele tenha calma e que ele me faça relaxar. Então, volta aqui nesse vídeo, analisa um pouquinho todas essas cores e vê qual você gosta e qual se encaixa melhor na sua realidade. O que você já tem dentro desse quarto? Você já tem um guarda-roupa? Ele é branco? Então não vamos usar branco, vamos usar outras cores, vamos usar um cinza e um azul. Pronto. Agora falando um pouco mais sobre fachadas e sobre estilos, porque isso é muito importante e é fundamental que você entenda com seriedade, tá? Nós temos estilos arquitetônicos e isso remonta desde o princípio da humanidade. Nós tivemos uma evolução, nós fomos passando por uma evolução e essa evolução, ela vem se modificando. Eu vejo muita gente falar, gostava mais da casa com estilo de cara de vó. Hoje as casas são todas cinzas, mas você mesmo não faz isso. Uma casa com cara de vó. Você quer o quê? Você quer uma casa que pareça luxuosa, moderna. E aí pinta tudo de cinza e branco e preto. Mas vamos lá. É importante que, independente do seu estilo e daquilo que você vai fazer, que você entenda um pouco do estilo arquitetônico para não virar baderna. Para a gente não misturar as coisas e fazer um bololô. Então, presta muita atenção nisso, tá? Nós temos a arquitetura clássica, tá? Então, a arquitetura clássica, ela tem pontos muito importantes. Cores claras, materiais nobres. Vou passar aqui, ó, para a gente ver um pouquinho melhor. Materiais finos, nobres, mármores, cores claras. Trouxe aqui, ó, para vocês uma paleta específica de cores claras, tá? É um estilo refinado, delicado, tá? Então, quando a gente fala do estilo clássico, a gente tem muito presente a questão do adorno. O que é o adorno? É um pilar que está à mostra, e aquele pilar tem um detalhe. Eu tenho uma moldura na minha casa, e aquilo ali representa muito detalhe. Então, os detalhes são importantes, e realçar esses detalhes são ainda mais importantes, trazer a combinação certa, tá? Então, para uma fachada, você que gosta de uma fachada clássica, é muito importante que você trabalhe com cores claras e materiais nobres. E quando eu falo de materiais nobres, é uma iluminação mais amarela e trazer pedra. É necessário que você tenha uma pedra natural, e é uma pedra clara, um mármore branco, um travertino, tudo isso algum revestimento que imite isso, mas com muita delicadeza e muita sutileza. É um estilo muito refinado, tá? Nós temos uma linearidade nesse estilo, então a esquerda é igual à direita, tá? Em detalhes, não que precise necessariamente ser. Tanto é que aqui, ó, nós temos uma sacada e aqui não tem, mas nós temos uma conversa nas janelas, tá vendo? Então, se eu partir essa casa aqui ao meio, a esquerda e a direita são muito similares, tá? Então, é muito linear, tem uma presença muito grande da vegetação também. Então, não dá para concretar tudo e jogar somente um piso qualquer amadeirado lá, não faça isso. Então, é um estilo muito refinado. Então, para você que está olhando para a fachada do seu cliente, você que está olhando para a sua fachada e você vê lá molduras e telhadinhos diferentes em várias águas, a sua cor são cores claras.
Então, aqui eu trouxe algumas cores para você, mas dentro da sua paleta de cores, você vai definir tons claros. Larissa, posso fazer combinações? Pode. Pega, por exemplo, uma cor um pouco mais escura, como camurça, e combina com uma calopsita. Mas jamais vai ter dentro desse estilo um azul escuro. Jamais vai ter um laranja, jamais vai ter um terracota. Não faz parte deste estilo arquitetônico, tá? Então, para esse estilo, Larissa, que cor eu pinto? Pinta de uma cor clara, ok? Não vai ter nesse curso um nome específico de cor. Vai ter a Larissa falando para você o que é melhor para você, tá bom? Então, gosto de um clássico. Tenho muitas molduras. Posso fazer uns detalhes com preto? Pode. Sutileza, tá? Então, quando a gente olha aqui nessa imagem, nós temos tom preto. Onde ele está? Está lá nas janelas, num detalhezinho. Pode estar no rufo da sua casa. Pode estar ali, ó, de repente, em alguma arandela que é muito fina, muito sofisticada, e tem um destaque muito legal, mas se você puder, coloca um lustre nesse estilo. É um estilo muito fino, tá? Então, sempre materiais finos, materiais nobres. É um estilo arquitetônico um pouco mais claro do que os outros, tá bom? Então, continuando. Nós temos a arquitetura contemporânea, que também é conhecida por vocês como arquitetura moderna, mas o modernismo foi um movimento arquitetônico, tá? Que inclusive nós temos o grande Niemeyer, aqui no Brasil, precursor disso, e ele tem outras características. O nosso estilo atual, que a gente vive, é o estilo contemporâneo. E aqui nesse estilo, tudo pode. Tudo é possível, tá? Madeira, concreto, pedra, vidro, porcelanato, tudo pode na composição. Pode pôr cor clara, pode pôr cor escura, pode tudo, tá? A grande diferença de uma boa fachada para uma fachada ruim é que vocês querem tudo que vem na mente de vocês. E não é assim que a coisa funciona, tá? A primeira coisa que a gente olha e que a gente tem de destaque nessa casa, nessa imagem que a gente está vendo, é o madeirado. O madeirado nessa casa, ela é essencial. Tá lá na porta, tá no detalhe aqui, tá no forro, tá em tudo, tá? Tudo nessa fachada está valorizando o madeirado, que é um tom marrom, tá? Então nós temos, veja que quando a gente fala de madeira, madeira é um elemento natural. E dentro desse estilo, dentro de todos os estilos, você precisa valorizar primeiro o que é natural, que é o que vai dar destaque à sua casa. Comprei uma pedra ferro, legal, top. Você precisa agora dar destaque a essa pedra ferro. A pedra ferro é o elemento principal. Então, não pinte todo o restante da casa de preto, porque você vai matar a casa. Não pinte todo o restante da casa de vermelho, de azul. Não pinte, não faça isso. Pegue essa pedra ferro, coloca num cantinho, pegue cores, pensa nas cores que estão ali, que são um pouco mais claras do que aquela pedra que você tem, porque cada pedra ferro é uma cor diferente, né? Uma tonalidade, tem uma mescla diferente por ser um elemento natural. Pega o catálogo, olha, aí você vai escolher cores mais claras que essa, tá? Coloca cores mais claras. Posso ter cor mais escura? Pode, em um outro detalhe, não na casa toda, ok? Então aqui, ó, nós temos o madeirado. Repara como o cinza em cima, no beiral, é muito sutil. O cinza aqui é muito sutil na parede. E aí, lá atrás, nós temos o branco, que está muito clarinho aqui. Poderia ser um inox, poderia ser uma calopsita, sem problema nenhum, tá? Então, repara que a primeira coisa que chama atenção em nós é o madeirado. E você precisa valorizar isso. O erro sempre é você não valorizar o que realmente importa, que você já comprou e que você quer dar destaque. Então, dê destaque ao seu elemento principal. E aqui nos estilos, nas cores, quando eu falo que tudo pode, tudo realmente pode, todas as cores casam, mas desde que
você tenha uma sequência do que é principal. Larissa, eu quero pintar minha casa de azul. Posso? Pode. Coloque, então, se você for colocar uma pedra, coloque uma pedra mais clara, não coloque uma pedra fé. Entende? Coloca uma canjiquinha. E aí você resolve esse problema. Seguindo, estilo colonial, rústico, campestre, é a mesma coisa. Materiais vivos, natureza, madeira, taipa, tijolinho à vista, tudo pode nessa composição, desde que não seja imitação. Não façam uma imitação de tijolinho nesse estilo. Aliás, em estilo nenhum. Tudo que imita, você tem que trazer uma imitação que seja muito parecida, muito semelhante, para que fique bom realmente, tá? Tudo aqui é muito bonito, tudo aqui é muito alegre. Traga vegetação em todos os estilos, tá? No estilo rústico, colonial, campestre, dá para você variar com cores mais vivas, tá? Com azul mais vivo, com amarelo mais vivo, um laranja mais vivo, um vermelho vivo. Dá para combinar sem problema algum, tá? Que cor eu pinto? Siga o seu estilo, pega essas dicas, anota, dá uma olhada no catálogo que você tem e faça a separação das cores. É importante que você faça esse exercício e é importante que você vá pensando na sua casa. Ambientes internos, o que você já tem, ambientes externos, o que você já tem e quer chamar a atenção. E a partir disso, a partir dessas texturas, vocês vão tendo aí novas inspirações, tá bom? Eu vou parar esse vídeo por aqui agora, neste momento, tá? As próximas aulas que eu vou trazer para você, a próxima aula, vai ser uma aula sobre inspiração, tá? Projetos que eu já fiz, fachadas que eu já fiz, ambientes que eu já fiz, eu quero realmente exemplificar para você, da forma certa, tudo que eu falei, toda essa questão do elemento, para que você entenda melhor, que você veja também cores que nós já aplicamos, materiais que nós já aplicamos, mas é importante que você entenda essa questão do estilo. O estilo é essencial para a boa composição de uma fachada, tá bom? Não dá, infelizmente, para pegar uma casa que é mais clássica e colocar madeira ali na fachada e laranja e amarelo, não dá. A gente precisa seguir uma realidade. Eu vou trazer as imagens para vocês e vocês vão entender isso muito melhor no próximo vídeo. Abraço para você, faça os exercícios, anote tudo e até a próxima.